Olá, caríssimos alunos, professor Francisco José. Vamos dar continuidade às nossas aulas de Direito Contratual. Agora, nós vamos tratar da formação dos contratos. Na formação dos contratos, caríssimos alunos, nós vamos tratar de como que se dá a formação desses contratos, o aspecto da oferta, o aspecto da aceitação, como que se dá esse processo, tendo em vista o consentimento das partes. Pois muito bem, o contrato está formado a partir do momento em que as partes interessadas chegam a um acordo sobre todos os detalhes e o objeto da contratação. Então, quando as partes desejam contratar, elas precisam ter muito claro se aquilo que elas querem contratar efetivamente está no conteúdo das propostas que foram feitas por uma parte em relação à outra. Isto quer dizer o quê, professor? Isto quer dizer que o contrato está formado a partir do consenso, do acordo de vontade a que chegaram. Deste modo, a oferta chama-se policitação, feita pelo proponente ou o ofertante, ok? Então, a oferta, a policitação ou proponente são os nomes que se dá, na verdade, quando se você quer oferecer um produto, quer contratar um produto, então você tem a policitação, que é a oferta daquilo que você quer contratar. Que, de outro lado, encontra o quê? Encontra a concordância da outra parte interessada. Quando você oferta, você policita o objeto do contrato, a outra parte se manifesta em relação a isso. Chama-se policitante, receptor ou aceitante, ok? Os nomes que se dá àquela pessoa que aceita o objeto do contrato. Feita, portanto, a proposição da oferta do contrato e tendo feito a recepção ou a aceitação, tem se formulado aí o consentimento das partes para que o contrato se forme formalmente, ok? Assim sendo, nós precisamos deixar bem claro a todos vocês que o contrato precisa estar perfeito e acabado para que ele seja considerado válido, ok? O próprio artigo 434 fala das exceções à oferta e à policitação do contrato, ou seja, se o proponente houver comprometido a esperar a resposta de outra parte no contrato e finalmente se chegar ao prazo, esse contrato deve ser efetivado. Podemos, desse modo, identificar 3 fases distintas indispensáveis à formação de qualquer contrato. A fase da oferta, ok? Que é aquela fase do conhecimento por quem toma interesse e o consenso com a forma e a aceitação do contrato. Dá-se, portanto, o contrato concluído. Em resumo, dizemos o seguinte: o contrato é um ato bilateral pelo encontro de vontades, ok? Que consiste entre a concordância daquele que oferta e daquele que aceita o objeto da contratação. E como que se dá no plano real e fático uma contratação? Nós temos momentos muito interessantes e muito rígidos para que um contrato seja efetivamente configurado. São o seguinte: como que se dá essa manifestação de vontade de A em relação a B? Como que se dá a manifestação dessa vontade para que se configure a formação do contrato? É o que vamos demonstrar agora, ok? A manifestação de vontade pode se dar A, expressa, que pode se revelar por meio de palavras, tanto verbal quanto palavra escrita, por instrumento público ou por instrumento particular. Também pode ocorrer por expressão de gestos, ok? Como, por exemplo, o caso do leilão. A manifestação do contrato pode se dar também da forma tácita.
E qual é a forma tácita que se dá para a formação do contrato? Vamos ver agora. Pode-se dar, por exemplo, quando o agir de conformidade com o negócio a que as partes tendem a ajustar. O agente acaba de demonstrar ter aceita a proposta, ok? Então, se eu ofereci para alguém, e esta pessoa manifesta qualquer gesto que leva a entender que aceitou as condições do contrato, este contrato é havido como válido porque a outra parte, de algum modo, manifestou interesse nele. Como que se dá, por exemplo, professor? É o exemplo, meus amigos, da doação de um veículo, ok? Onde o donatário, ok, se apossa do bem ofertado. A partir do momento que alguém recebe esta coisa, se aposta desta coisa, tem-se por aceito o objeto da doação. Uma outra forma de expressão da formação do contrato é o silêncio, ok? Todavia, o silêncio não deve ser confundido com a forma tácita. Por quê? Porque há aí uma vinculação, ok? Não se deve confundir, portanto, com o sentimento tácito com a força vinculante do silêncio, tendo em vista que o silêncio, em regra, não significa negação nem afirmação na contratação, sendo, portanto, relevante para que, no mundo jurídico, ocorra a formação do contrato, essa manifestação. Para que o silêncio seja relevante na formação do contrato, é preciso que as circunstâncias do caso autorizem, e a lei não exige outra forma para a prática do ato. É o caso, por exemplo, do que estabelece na Teoria Geral do Direito Civil, no artigo 111. Vamos ler para que os senhores compreendam, ok? Diz lá o artigo 111. O silêncio importa anuência, ou seja, concordância, quando as circunstâncias ou os usos o autorizem e não for necessária a declaração de vontade expressa. Então, é isto aí. Lugar da celebração do contrato. Qual é, professor Francisco José, o lugar da celebração do contrato? Pois muito bem, senhoras e senhores. De acordo com o artigo 435 do Código Civil, o local da celebração do contrato é onde foi feita a proposta ou a oferta. Então, quando alguém deseja contratar, e na medida em que ele oferta o objeto do contrato, é nesse local em que foi feita a oferta, é que é tido como o local do contrato, ok? A determinação do local da celebração do contrato é muito importante para que nós tenhamos a certeza de onde será o foro. O que é o foro? O foro é o local, né, onde as partes podem eventualmente decidir um conflito judicial. Então, no contrato, por exemplo, de locação, será considerado o local do contrato, primeiro, onde foi feita a proposta da locação. Por exemplo, bairro de Santo Amaro, na cidade de São Paulo. Lá foi feita a proposta da locação. E lá é onde fica o imóvel. Em Santo Amaro, em determinada rua, fica situado o imóvel onde está sendo feita a proposta de locação. Se o locatário aceitou fazer a locação do imóvel, ele locou, nós temos aí que ele vai precisar pagar os aluguéis. Caso não pague os aluguéis, ele terá necessariamente no Foro Regional de Santo Amaro que ser chamado como réu no processo de despejo e cobrança de aluguéis para poder fazer o pagamento e deixar o imóvel, ok? Eu peço que vocês prestem muita atenção e continuem para a nossa próxima aula. Até mais.